Fala galera, bom, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre roteiro. Meu nome é Thiago e aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco como funciona a estrutura de roteiro, de onde que os roteiros vêm. O roteiro no cinema, no audiovisual, começa com uma ideia. Você tem uma ideia, por exemplo, ao ver um filme, ao assistir uma série, ao ver uma fotografia, ao ver uma história de uma pessoa na rua, no ônibus, em qualquer lugar, ou mesmo assim, ó, de você observar o comportamento de uma pessoa, de ler um quadrinho, ler um livro. O roteiro surge com ideias. O primeiro passo para você criar um roteiro são as ideias. E essas ideias podem vir tanto dessas coisas que eu falei, como também pode vir da adaptação. Seja adaptação de livro, adaptação de um quadrinho, ou mesmo adaptação de um filme para uma série, transformar um filme em uma série. Sabe, o roteiro vem disso, vem de ideias, e ideias podem surgir de várias situações, né? Aí depois da ideia, que você tem a ideia, você vai criar a logline. A logline é um resumo, é uma frase que resume o filme, vai resumir a situação dramática do filme. Então ela precisa ter três elementos, que são o protagonista, o objetivo e o obstáculo. Ou seja, é uma frase que vai resumir a história. Tal personagem quer uma coisa, mas algo impede. Para garantir uma boa adoção para o seu bebê, o objetivo, uma precoce adolescente grávida, a protagonista, tem que enfrentar a crise do casamento dos pais adotivos, que é o obstáculo. Esse é um exemplo de logline, ou seja, o personagem quer alguma coisa, mas algo está impedindo dele alcançar essa coisa e ele precisa vencer esse obstáculo para garantir essa coisa. A gente pode pensar no exemplo da Moana. O que ela queria? Ela queria se aventurar no mar, mas o que? Eles não deixavam, até que ela tem um chamado para ir atrás em busca para ajudar a aldeia dela. Esse seria uma logline. Depois da logline, tem a sinopse. A sinopse, ela vai contar mais um pouco, é um parágrafo. Ela vai contar a história mais detalhada. Então, ela apresenta a linha da história e ela deve conter o conflito, o desenvolvimento e a solução, de modo a conquistar a curiosidade do público sobre a forma como a narrativa irá se desenvolver. Ou seja, a sinopse vai despertar curiosidade nas pessoas. Então, por exemplo, um príncipe cujo pai, que era rei, foi assassinado por seu tio com o fim de usurpar a coroa. Este crime conduziu o jovem príncipe a uma crise existencial que terminou numa onda de mortes. Essa é uma sinopse para Hamlet. Aí depois da sinopse, a gente tem o perfil dos personagens, que vai detalhar como são cada personagem, a idade, o tipo físico, a característica psicológica desse personagem, como que ele age, toda a história dele, que aconteceu antes e que vai acontecer depois, quais são os motivos desse personagem agir, o que move ele. Então, esse é o perfil dos personagens. E para você criar bons personagens, precisa ter essa descrição dos personagens, para você saber como eles vão agir em determinadas situações. Depois do perfil dos personagens, aí vem o argumento. O argumento é o desenvolvimento da história, ou seja, você vai escrever a história, toda a história, seja do seu filme, do seu curta, da sua série, você vai escrever toda a história, do começo ao fim, nos mínimos detalhes, ou seja, detalhando ao máximo essa história. Aí depois que você criar o argumento, você vai vir bem a escaleta. A escaleta, você vai dividir esse argumento em cenas, mostrando o que vai acontecer em cada cena. Aí a escaleta é isso, é essa divisão. Aí você parte o argumento e começa, na cena tal, por exemplo, o príncipe descobre que está sendo traído. Então a escaleta é isso, o que vai acontecer em cada cena. Você ainda não coloca os diálogos, mas coloca a ação que acontece em cada cena. E isso vai te mostrando a estrutura do seu filme. Geralmente as pessoas escrevem cada cena em blocos. Pode ser em post-it também. Aí ele pode mudar, essa cena vai vir primeiro, essa vai vir depois que tiver escrita a escaleta. Depois que a escaleta estiver pronta, você pode começar a desenvolver os diálogos, o seu roteiro em si. Porque você já tem toda a estrutura, você já criou o perfil dos personagens, criou o argumento, sabe para onde a sua história vai. Aí você já pode começar a escrever os roteiros. E tem muitos softwares que são usados para escrever o roteiro, que ele já dá a formatação Master Scenes, que é uma formatação padrão para todos os roteiros do mundo. Então o Celtics é um desses programas que te dá toda a formatação da página, porque tem uma formatação correta de cada página que você deve seguir. E aí cada página no roteiro, ela equivale a 1 minuto de filme gravado, nessa formatação do Master Scenes. Então, as principais características e diferenças entre o roteiro audiovisual e o texto teatral. O roteiro, ele foca nas ações, enquanto o texto teatral vai focar nos diálogos.
o roteiro vai ter storyline, enquanto o texto teatral vai ter uma imagem dramática. O roteiro tem escaleta, o texto teatral tem canovate. O roteiro tem uma previsão da minutagem do filme, enquanto no texto teatral isso é imprevisível. No roteiro, a mudança de cena é uma mudança de local ou de tempo. Já no teatro, ela é com a entrada e saída de personagens e que ocorre a mudança de local ou de tempo também. Então, basicamente, é isso a estrutura do roteiro, que começa lá com a ideia, depois você desenvolve uma primeira frase que vai resumir a sua história, depois disso você cria um parágrafo dessa história, mostrando mais coisas que acontecem, para depois você criar o argumento, que aí você detalha toda a história, depois você faz a escaleta, ou seja, cena 1, o príncipe descobre que está sendo traído. Cena 2, ele decide se vingar dessa traição. Só um exemplo. Ou seja, vai descrevendo o que acontece em cada cena. Aí depois disso, você começa a escrever os diálogos, que você tem toda a estrutura, depois você cria também o perfil dos personagens. Basicamente, essa estrutura facilita para você escrever um roteiro, seja de curta, de série, de cinema. Então é basicamente isso, pessoal. Até a próxima.